Sabe quando Deus coloca eu e você na prova e nós reclamamos, murmuramos, e Deus pega eu e você e retira daquela prova. Só que amanhã Deus pega você e coloca na mesma prova. Quer ver um exemplo? Pessoas que andam de igreja em igreja, aí não consegue se firmar. E hoje eu conheço uma colega que agora é pastora, está pastoreando. Congregou num lugar, congregou em outro, está em outro e agora está pastoreando. Sabe o que é isso? São pessoas que precisam firmar as estacas, precisam passar na prova. Sabe para quê? Para ser aprovado. Quando Deus disse que ia provar Abraão, ele chama Abraão, Abraão. E o que Abraão fala? Eis-me aqui. Quando Deus te chamar para a prova, está preparado? Quando Deus chamar você para a prova, você vai poder dizer, como disse Abraão: Senhor, eis-me aqui. E você já sabe que quando Deus vai abençoar, a bênção parece que monta na tartaruga para chegar até a sua casa. Mas quando é a prova, já observou isso? Deus fala dentro do culto: eis que eu vou provar você. Quando tu chega em casa, a prova já está lá. Agora quando é bênção, parece que é uma demora, né? Demora anos. Mas eu digo uma coisa para você: no dia que Deus decidir provar você, aceite a prova de Deus na sua vida. Aceite a prova de Deus na tua vida, porque Deus nunca vai provar você para te envergonhar. Não. Toda prova que Deus te colocar é para manifestar o poder dele na tua vida. Todas as vezes que Deus decidir provar você, não é para Deus conhecer você, é para Deus se revelar a você. Quando Deus prova você, não é para saber quem você é. Sabe por quê? Porque antes que você nascesse, Deus já sabia quem era você. Quando Deus coloca você na prova, é para mostrar para você quem é você. Porque muitas das vezes nós achamos que somos, e Deus diz: ei, peraí. Menos. Não, eu sou menos. Aí Deus chama eu e você para a prova. E quando Deus nos chama para a prova, aí nós vamos descobrir quem somos nós. Aquilo que está dentro de mim e de você só é revelado na prova. Aquilo que está dentro de mim e de você, de ruim e de bom, só é revelado quando Deus se coloca à prova, quando Deus coloca você no deserto, quando Deus coloca você na adversidade. E Deus decidiu provar Abraão. Diga comigo assim: ele foi aprovado. Quantas vezes eu e você somos reprovados quando Deus decide nos provar? Quantas vezes Deus decide nos provar e nós não passamos na prova? Somos reprovados. Diz Abraão: eu quero que você me devolva quem? Diga Isaac. O filho que você ama. Deus foi bem específico para Abraão. Eu quero que você me devolva Isaac, o único filho que você tem e o filho que você ama. Deus nunca vai pedir de você alguma coisa que não te curte o amor. Deus nunca vai pedir de você algo
na prova que ele vai te colocar, se não for aquilo que tu ama. Abraão tinha um outro filho chamado Ismael, e ele teve esse filho com uma mulher chamada Agar. Não ia doer tanto se ele pedisse Ismael. Mas aprenda uma coisa, Deus pediu de Abraão Isaque, porque na prova Deus quer extrair de você o teu melhor. Quando Deus coloca você na prova, é porque Ele quer extrair de você o teu melhor. Deus nunca vai pedir qualquer coisa para você, Ele só vai pedir algo que vai doer dentro de você. Abraão, eu quero que você me ofereça Isaque. Ele disse, tudo bem. O Senhor deu, o Senhor está pedindo de volta. Sabe o que eu aprendo aqui com Abraão? Que Abraão sabia que tudo que ele tinha não pertencia a ele, mas pertencia primeiramente a Deus. Abraão decidiu entregar Isaque, porque ele sabia que Isaque não era propriamente dele, era de Deus. Entenda uma coisa, tudo que você tem hoje é de Deus, inclusive a tua própria vida. Na hora que você mete a mão no seu bolso para ser fiel a Deus, você está falando assim, eu sou fiel a Deus, porque tudo que eu tenho não é meu, é dele. A minha fidelidade a Deus é um ato de gratidão pelo que Ele me deu. Abraão, eu não quero Ismael, eu não quero boi, eu não quero vaca, eu quero quem tu ama. Abraão, eu quero de você é aquilo que vai te custar dor. Abraão, eu quero de você aquilo que tu vai precisar ter fé para me oferecer. Tem gente oferecendo para Deus qualquer coisa. Já orou hoje, irmão? Ih, rapaz, não ora não, mas vou parar agora para dar uma orada. Não, não é assim não, irmão. Tu tem que ter momento com Deus. Tu tem que ter vida com Deus. Quantas vezes Deus prova eu e você para extrair dentro de nós o melhor. E mesmo assim nós só permitimos Deus tirar um pouco de nós. Que promessas você fez para Deus em 2024? Estamos no segundo mês. Você já conseguiu quebrar essa promessa? O que foi que você falou para Deus que seria em 2024? Será se você já quebrou no segundo mês, fevereiro? Abraão, eu quero Isaque. Abraão poderia ter dito, mas o Senhor me deu, o Senhor quer agora tomar? Abraão, eu quero Isaque. Abraão poderia ter dito, dou não. Se o Senhor quiser, eu dou Ismael. Isaque não. Senhor, pede outra coisa, não pede Isaque para mim não. Eu converso com pessoas e falo aqui, irmão, já pensou se Deus tem para você um chamado pastoral? E sabe o que as pessoas respondem? Não, isso não. Já pensou se Deus quer levantar você no ministério profético e pessoas falam, não, isso não, Senhor, qualquer outra coisa, menos isso. Sabe por quê? Porque queremos ser provados não da maneira de Deus, mas da nossa maneira. Queremos obedecer a Deus não como Deus quer, mas como nós queremos. Aí Deus vai provar você, para mostrar para você que tem que ser do jeito dele, não do seu. Sabe por que muita gente não é abençoado? Porque não permanece no lugar que Deus plantou. Se Deus plantar você no deserto, é lá que você vai florescer. Se Deus plantar você em cima de um monte, só pedras, só pedregais, tu vai florescer naquele lugar. Quando Deus colocar você à prova, é para fazer você florescer. Quando Deus coloca você à prova, é para fazer de você alguém melhor. Mas vai doer. Abraão, eu quero Isaque. Ele disse, sim, senhor.
Abraão, tem mais uma coisa. Eu quero que você ofereça Isaque, mas não aqui onde você mora. Eu quero que você vá para um lugar que eu vou te mostrar. Tu vai para uma região, a região de Moriá. E tu vai em um dos montes, você vai me oferecer Isaque. Olha para cá. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Abraão onde ele estava? Porque para oferecer para Deus o que ele pede, é onde ele quer, como ele quer e da maneira que ele quer. Tem pessoas que querem servir a Deus, mas do seu jeito, da sua maneira. Tem pessoas que querem adorar a Deus e fazer a obra de Deus, mas é do jeito dele, não do jeito de Deus. Eu até aceito fazer a obra, mas eu não quero ser pastor, eu não quero ser profeta, eu não quero ser... Não. Ei, você precisa fazer o que Deus quer, mas da maneira que Ele quer, e não do que você quer. Abraão, não é aqui não. Não. Vai para Moriá. Em que lugar de Moriá? Em qual monte de Moriá? Vai. De onde Abraão estava até a região de Moriá, demorava 3 dias. Diga comigo, 3 dias. 3 dias. Agora imagine você o coração de Abraão durante 3 dias que Deus ficou em silêncio com Abraão. A Bíblia diz que Abraão pegou 2 jumentos, pegou servos, colocou lenha, fogo, cutelo e foram andando. 3 dias de caminhada. E Deus simplesmente olhando para Abraão. Na prova que você passa, muitas das vezes o silêncio de Deus, você vai achar pesado. Mas não é porque Deus está em silêncio na sua trajetória que Ele não esteja te observando. Durante os 3 dias, Abraão poderia ter questionado, Abraão poderia querer voltar. Deus, fala comigo. 3 dias de caminhada, o Senhor não fala nada. E Deus permanecia calado. Sabe quando Deus foi falar com Abraão? No final da prova, quando ele foi imolar Isaque. Aí Deus gritou. Mas durante aquele período, Abraão caminhou 3 dias e Deus ficou em silêncio. Eu não sei se no teu período de prova atualmente você está no silêncio de Deus. Se você estiver no silêncio de Deus, aprenda uma coisa: Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, e Ele permanece ouvindo você e está acompanhando você na sua trajetória. Ele está acompanhando você na sua caminhada. Às vezes Deus fica calado para ver qual a minha e a sua reação. Não tem aquele período Deus falando assim: nossa, Deus tem tanto tempo que não fala comigo, estou com tanta saudade de ouvir Deus levantar um profeta e falar comigo. Eis filho, filha. Não tem hora que dá uma saudade de ouvir Deus falar com a gente? Só que quando Deus coloca você na prova, Deus mais fica em silêncio do que Ele fala. Mas aprenda uma coisa: quando iniciou a prova, Deus deu toda a direção para Abraão. Eu quero que você vá na região de Moriá. Quando tu chegar na região de Moriá, aí eu vou te dizer qual monte. Tu consegue na prova seguir a direção de Deus? Tu consegue na prova suportar o silêncio de Deus? Você consegue durante o trajeto da prova que Deus colocou você, de não perder o foco, de não sair da direção, de não querer voltar atrás? Quando chegou na região de Moriá, a Bíblia diz que Abraão levantou os olhos e viu a região. Sabe o que Abraão fez? Deixou um jumento, deixou os empregados, e apenas Abraão e Isaque, seu filho, caminharam daquele lugar para frente até o monte.
Até então ia uma caravana com Abraão. No começo da prova, Deus coloca pessoas do teu lado para te ajudar, para te auxiliar, para te dar conselho, para dizer para você assim, vai, não desiste não. Aí no meio daquela prova você quer parar, você quer desistir, você quer voltar, quer retroceder, mas Deus colocou pessoas para ir com você. Mas chegou o momento que Abraão dispensou todo mundo. Agora era só Abraão e Isaac. Vai chegar um momento da prova que você está passando, que vai ser só você e Deus. Vai chegar o momento da prova que você está passando, que Deus colocou você, que você vai procurar pessoas para te ajudar, que você vai procurar conselhos para ouvir, e ninguém vai estar ao teu lado, somente Deus e você, naquela reta final. Abraão deixa os jumentos, Abraão deixa os servos, agora ele pega a lenha e coloca nos ombros de Isaac, e Abraão pega o cutelo e o fogo. E quando eles começaram a caminhar, Isaac decide romper o silêncio. E faz uma pergunta que ele queria perguntar. Mas sabe por que Isaac não perguntou? Porque estava com a caravana toda. Isaac perguntou, meu pai, eu posso te fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. O senhor sabe onde é que está o cordeiro? Sabe o que Abraão falou para Isaac? Deus para si proverá o cordeiro. Tem momento na nossa trajetória da prova que Deus não revela nada. Deus fala assim, continua. Deus vai prover, mas eu não estou dando conta, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo as portas abertas. Deus não te chamou para andar pela vista, Deus te chamou para andar pela fé. Pai, cadê o cordeiro? Deus para si proverá, meu filho. Não te preocupa com o cordeiro não, te preocupa em continuar a caminhada até onde Deus mandou tu ir. Derai, deixa aí, me culpa. Tem hora que a gente faz tanta pergunta para Deus, e Deus diz, te acalma. Senhor, mas isso? Calma, eu estou contigo. Tem pergunta que nós fazemos para Deus, Deus só responde na hora certa. Tem pergunta que fazemos para Deus, não sei se você já passou por isso, mas de repente, tem alguém pregando aqui na igreja, e você sabe que aquela pessoa tem um ministério profético, você fala, Deus, use essa pessoa para me dar aquela resposta. E quando Deus vai falar com você, Ele fala outra coisa, menos aquilo que tu perguntou. Já passou por isso? É porque não chegou a hora de Deus responder para você o que tu quer saber. É porque aquele momento de prova não é de resposta, é de perseverança, é de constância. É onde você tem que permanecer firme e focado na palavra que lá no começo Deus deu para você. E nós temos uma mega dificuldade de permanecer focado na palavra que Deus deu no começo. Qual foi a palavra que Deus deu para você? Para onde foi que Deus mandou você ir? Qual foi o propósito que Deus colocou na tua vida? Ah, mas Deus não está falando comigo mais nada. E você precisa que Deus fale contigo todo dia. Ele já te deu uma palavra. Ele já te liberou um propósito. Então ande em prol desse propósito. Está igual o Gideão? Gideão perguntou para Deus, Senhor, se eu for vencer os inimigos, eu quero que essa lã amanheça molhada e a terra seca. Deus, tudo bem. No outro dia, ele disse, não zanga comigo não, mas agora eu quero o contrário. Eu quero a terra molhada, a lã seca. Um dia foi a terra seca, a lã molhada. No outro dia foi o contrário. E sabe o que Deus fez? O que Ele pediu. Às vezes nós ficamos desse jeito. Todo dia queremos uma prova diferente. Não, irmão, Deus não vai te dar prova todo dia, não. Deus não vai falar contigo todo dia, não. Ele liberou uma palavra para a tua vida, colocou você na prova e disse para você onde você tem que chegar. Então vá até lá.
pai, cadê o cordeiro? Te preocupa com o cordeiro não, meu filho. Quando chegar no lugar que Deus mandou, tu vai saber quem é o cordeiro. Quando chegar no lugar que Deus mandou, tu vai ver a provisão de Deus. Então para de querer saber o que Deus vai fazer amanhã. Você não precisa ficar sabendo o que Deus vai fazer amanhã. O que você precisa é obedecer a uma ordem inicial que Deus deu para você. O que foi que Deus disse a Abraão? Lá no começo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou. Ele falou da terra? Ele mostrou a terra? Mas ele mandou Abraão ir, não mandou? Pois é. Aí eu pergunto para você nessa noite: qual é a palavra inicial que Deus deu para você? O que foi que Deus mandou você fazer? Agora Abraão vai com Isaac. E Abraão diz: meu filho, Deus vai prover o cordeiro. Quando chegou no monte que Deus ordenou, Isaac ouviu do seu pai o que ele talvez não queria. Ele disse: meu filho, tu me perguntou, cadê o cordeiro? O cordeiro é você. O quê? Tem hora que Deus dá resposta para mim e para você e fala: moço, Senhor, mas não é isso que eu queria ouvir não. Não é assim? Eu fiz uma pergunta para o Senhor, agora o Senhor me dá uma resposta, mas não é essa a resposta que eu queria. Porque Deus vai provar você até na última hora. Sabe quando você está no segundo tempo, na prorrogação, e no último minuto da prorrogação, que você diz: pronto, acabou. Aí Deus chega e faz o golaço. Diga comigo: Deus é um Deus de provisão na prova. Isaac, meu filho, é você que é o cordeiro. Eu, pai? Sim. E se Deus te falar algo que tu não gosta, tu vai aceitar? E se Deus disser para você que o que você tem que fazer é exatamente o que você não quer fazer? E se Deus disser para você: a palavra que eu libero para ti agora é essa, e você diz: não, mas é exatamente essa que eu não queria. E aí? O que você vai fazer? Obedecer ou desobedecer a Deus? Meu filho, é você que é o cordeiro. Tem algum problema? Porque se tu não quiser ser o cordeiro, nós vamos ter que voltar para casa reprovado. Todas as vezes que Deus te dá uma ordem, tu diz não, tu foi reprovado por Deus. Todas as vezes que Deus faz uma proposta para você e você diz não, eu não aceito essa proposta, você foi reprovado por Deus. Sabe por quê? Porque preste atenção, eu sou obrigado a dizer sim para Deus em tudo que Ele me pede. Agora, Deus nem sempre é obrigado a aceitar a tua resposta. Eu posso dizer não para Deus? Não. Mas Ele pode dizer não para mim. O que Ele faz? Abraão prepara e edifica Abraão edifica um altar e coloca a lenha em ordem. Tem gente que tem altar, mas está desorganizado. Tem gente que edifica um altar, mas a lenha está desorganizada. Ora, jejuma, clama, pede, busca. Deus usa essa pessoa, mas a vida está desorganizada. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas, expulsamos o demônio. Tudo isso em teu nome. E eu direi a eles abertamente: apartai-vos de mim. Nunca conheci vocês. Não adianta ter altar, a lenha tem que estar em ordem. Não adianta dizer que tem vida com Deus, se dentro de casa é uma bagunça.
Não adianta dizer que tem vida com Deus se dentro do casamento é uma guerra. Se o teu casamento no lugar de céu é o inferno. É um altar com lenha desorganizada. Abraão edificou o altar e colocou a lenha em ordem. Em ordem. Amarrou Isaac. Isaac iria correr, irmão? E por que amarrou Isaac? Ele amarrou Isaac e colocou. Aí Abraão pega o cutelo, que era uma faca, e quando ele levanta a mão para cortar o pescoço de Isaac, um anjo brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Vai, Senhor, estou fazendo tudo o que o Senhor mandou eu fazer. E agora o Senhor diz não para mim no final? Abraão, eu só queria provar o teu coração. Eu só queria, Abraão, saber onde estava o teu coração. Se em mim ou em Isaac. Se em mim ou naquilo que eu dou para tu. Se em mim ou nas bênçãos que eu te dou. Tem gente que adora a Deus por causa da bênção. Tem gente que glorifica a Deus pelo que Deus dá para ele. E não pelo que Deus é na vida dele. Você e eu temos que servir a Deus pelo que Deus é na minha vida e na sua vida. E não pelo que Ele pode fazer. Abraão só queria provar o teu coração. Agora eu pergunto para você, Deus sabia ou não do coração de Abraão? Mas Abraão sabia do próprio coração? Não. Quando Deus colocar você na prova, repito para você, não é para Ele conhecer o teu coração, porque Deus sabe o teu coração, conhece a tua vida, conhece o teu caminho, conhece o teu futuro. Quando Ele coloca você na prova, é para você ver o que está dentro do teu coração. Abraão, não faça isso não. Eu te provei e tu foi aprovado. Tu não me negou o teu único filho. Tu tem negado alguma coisa para Deus? Senhor, faça a tua vontade, mas isso não. Senhor, se eu quiser, eis-me aqui, mas isso não. Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade, Deus faz isso. Não, isso não. A gente é dono disso, né? Abraão, eu nunca quis que você matasse Isaac. O que eu quis até hoje era saber quem estava em primeiro lugar dentro do teu coração. Se é o que eu te dou ou se é eu. Deus nunca vai provar você para saber se você vai valorizar o que Deus te dá. Deus vai te provar para saber se você valoriza Ele em primeiro lugar na tua vida. E eu quero concluir aqui. Deus disse a Abraão, dá uma olhadinha para trás aí. Olha bem para o lado aí. Tinha um cordeiro preso. Sabe o que eu aprendo com isso? Desde o começo que Deus provou a Abraão, durante todo o período que Abraão andou até Moriá, aquele cordeiro já estava naquele lugar preparado. A provisão de Deus sempre estará pronta, desde o dia que Deus te coloca na prova. Quando Deus decide colocar você na prova, é porque a provisão de Deus, a bênção de Deus, ela já está preparada, se você chegar até o final. Se você não for reprovado, se você não desistir no caminho, Abraão poderia ter voltado. Abraão poderia ter dito para Isaac, meu filho, o sacrifício é tu. Aprenda
a guardar segredos durante a jornada da tua prova. Para de andar falando para todo mundo o que Deus fala para você. Para de andar falando para todo mundo o que Deus falou para você. Deus falou para Abraão, o cordeiro será Isaque, mas Abraão não disse nada para Isaque. Quando Deus te fizer uma promessa, só fale depois que ela cumprir. Porque muitos sonhos e projetos que nós colocamos no papel e Deus diz, eu vou abençoar, às vezes dá errado, porque batemos com a língua nos dentes. Falamos para quem não deveria falar. Mas eu falei para uma pessoa de confiança, mas Deus mandou você falar? Eu falei para alguém que eu confio, alguém que é homem de Deus e mulher de Deus, ei! Cala a tua boca no período da tua prova. Simplesmente vai, meu filho, eu não sei qual o cordeiro não, eu sei de uma coisa, Deus vai prover o cordeiro. Mas Abraão sabia a resposta. Não é porque você sabe o que Deus já te falou que tu tem que falar para todo mundo, não. É por isso que muitas provas que passamos nós somos reprovados. E no final falamos, Deus, por quê? E Deus fala, porque tu abriu a tua boca. Porque tu falou para quem não deveria ter falado. Muitos projetos nossos que Deus aprova, falamos para pessoas que normalmente são invejosas. E eles começam a orar contrário ao projeto. Então aprenda a ficar calado. Aprende a guardar segredos de Deus no seu coração. Talvez se Abraão tivesse dito para Isaque, durante a caminhada, Isaque iria desesperar, ficar triste, ia começar a questionar com o seu pai, mas eu, pai? Às vezes você tem que ficar calado para você não gerar uma confusão desnecessária. Às vezes temos que ficar calados, sabe para quê? Para que o nosso silêncio não cause confusão desnecessária durante a nossa prova. Eu já perdi muitas bênçãos que Deus me falou, porque eu falava para todo mundo. Eu já perdi bênçãos que era certeza, porque eu abri a boca e Deus mandou ficar calado. Só se dá testemunho daquilo que já aconteceu. Abraão levanta Isaque da lenha, pega o cordeiro que está atrás dele, coloca o cordeiro no altar e sacrifica o cordeiro. Sabe o que Abraão disse para os empregados lá no pé do monte? Vocês ficam aqui, porque eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e voltar. Quem disse para Abraão que Isaque voltaria com ele? Deus não mandou Abraão levar Isaque e trazer Isaque de volta. Deus mandou Abraão levar Isaque e oferecer Isaque. Sabe o que é isso? Fé. É quando Deus te faz uma promessa e você crê tanto naquela promessa que você fala loucura para as pessoas. E o pessoal, não estou entendendo nada. Não é para entender, não. Deixa eu com a minha loucura. Eu vou abrir aqui um parêntese e dizer para você uma coisa. Quem ficou olhando os jumentos foram os servos empregados. Porque Abraão e Isaque foram oferecer adoração. Quem não está pronto para adorar tem que ficar olhando jumento no pé do monte. De que classe você faz parte? Dos adoradores no monte? Ou de quem fica olhando jumento? Se coloque de pé.